E eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã o que Paulo escreveu a Timóteo na segunda epístola, lá no capítulo 4 da epístola a Timóteo. Eu já vou lendo para nós termos aí o tempo adequado. Keila, são ainda 10 minutos, né, que eu tenho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós conhecemos essas epístolas de Paulo a Timóteo, sabemos que são conselhos de um missionário, de um pastor, de um líder mais velho para um jovem pastor, que é o Timóteo. Eu gosto muito destas epístolas porque me identifico com essa linguagem, já que eu também sou um pastor e tenho de lidar com as realidades da igreja e daquilo que cerca as nossas igrejas. E Paulo fala aqui dessas realidades se referindo a elas como templos, né? Se a gente for aqui no capítulo 3, Paulo está dizendo a Timóteo, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E depois, no capítulo 4, no verso 3, onde nós lemos aqui, Paulo diz, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Quando eu penso na reforma protestante, eu não vou aqui fazer uma exposição sobre a reforma protestante, mas se eu pudesse resumir a reforma protestante em alguma expressão, em alguma palavra que a definisse, eu diria que foi um tempo de reflexão, foi um tempo de discernimento, foi um tempo em que esses homens de Deus que realizaram esse movimento dentro da igreja cristã foram capazes de olhar para o mundo, o que estava acontecendo no mundo, onde a igreja tem uma missão a ser cumprida. E eu creio que quando Paulo fala aqui no capítulo 3, verso 1, tempos difíceis, ele está se referindo ao tempo de uma maneira geral que todos nós vamos viver, mas aqui muito mais voltado para o mundo. E depois aí no verso 2 do capítulo 3, ele vai falar, elencar aí diversas formas de como o pecado repercute na humanidade, pelo egoísmo, pela avareza e tantos outros formas de pecado aqui. Mas eu creio também que no verso 3 do capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando de um tempo difícil também dentro da igreja. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E a gente que sabe olhar para fora e olhar para dentro da igreja, nós podemos perceber que há dificuldades. Há dificuldades no mundo onde a igreja deveria resplandecer como um luzeiro, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua vocação. E há problemas também dentro da igreja, como havia nos tempos de Martim Lutero. E ele foi capaz de refletir, de discernir isso. E essa é uma competência que nós precisamos resgatar, pedir a Deus que não jamais percamos essa capacidade de olhar tanto para o mundo, onde temos de cumprir propósitos de Deus, como sal, como luz, mas também de saber olhar para dentro da igreja. Então, essa capacidade de discernir, de refletir os nossos tempos, e se a gente for trazer isso aí aplicado à nossa família, à nossa vida íntima com Deus, essa capacidade de discernir as coisas como elas estão, de fato, é um poder que Deus tem nos dado. É um poder que as pessoas têm de não viverem na confusão e enxergando as coisas como todo mundo enxerga.
Mas esse poder ele só se realiza por intermédio de uma capacidade que não é nossa, mas sim da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala de tempos difíceis fora da igreja, fala de tempos difíceis dentro da igreja, e ele tem uma solução para isso, é a palavra de Deus. No capítulo 3, ele diz a Timóteo: tu, porém, permanece, verso 14, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Verso 16, ele vai falar que letras são essas. Toda a escritura é inspirada por Deus. Já no capítulo 4, Paulo vai dizer: prega a palavra, permanece na sã doutrina, ainda que as pessoas estejam fugindo da sã doutrina. Há solução, meus queridos, para tempos de crise, tanto fora como dentro da igreja, que foi a realidade de Lutero. E assim como Lutero encontrou na palavra de Deus, especialmente ali no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, onde ele foi iluminado quanto ao que a igreja sofria e o que ela deveria resgatar, da mesma forma, meus queridos, o que nos dá esse poder, essa capacidade de refletir os nossos tempos, de discernir o que está acontecendo fora e dentro da igreja, é a palavra de Deus. Para Timóteo, Paulo está dizendo: permanece nessa palavra, não saia dessa palavra. Você cresceu ouvindo essa palavra, permanece nela. Você sabe que essa palavra é inspirada por Deus e ela é útil para repreensão, para ensino, para correção, para educação na justiça. E prega essa palavra. Prega essa palavra, Timóteo. Permanecer na palavra, pregar a palavra, meus queridos, é o nosso poder, é a nossa capacidade de não sermos corrompidos pelos tempos difíceis, pela repercussão do pecado fora e muitas vezes dentro da igreja, desvirtuando a igreja do seu propósito aqui neste mundo. Paulo encerra no verso 5 dizendo: sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É possível a igreja resistir a uma igreja que não está sendo fiel, a um movimento, mesmo dentro do nosso contexto de igreja, que não está agradando a Deus. Paulo está dizendo que essa é uma realidade, que há pessoas que não vão suportar a sã doutrina e vão se cercar de mestres segundo o seu gosto, a sua vontade, as suas próprias cobiças, os seus desejos. E são pessoas inconstantes, são pessoas que facilmente fogem da nossa regra, do nosso padrão, da nossa fé. E é isso que muitas vezes, não somente no primeiro século, tem ocorrido em nossos dias. E o apóstolo Paulo está dizendo: ser sóbrio em todas as coisas. Ser sóbrio é essa pessoa capaz de discernir, é essa pessoa capaz de olhar para o mundo ao seu redor, olhar para a igreja e saber se posicionar na verdade, porque somente por meio da verdade, como as solas de Lutero ou da Reforma Protestante, nos ensinam só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo, só Deus, a Deus toda a glória. Somente por meio da palavra de Deus nós temos que realizar essa reforma marcada pelo dia 31 de outubro. Nós temos que viver essa reforma todos os dias. E como é que a gente faz isso? Olhando para a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que preserva a nossa mente de não ser corrompida, que nos mantém sóbrios, que nos faz pessoas capazes de suportar as aflições e fazer o que nós temos de fazer como trabalho de um evangelista e cumprindo o seu propósito como igreja. A Reforma Protestante, ela me diz isso, dessa capacidade que Deus concedeu a esses homens de, por meio da sua palavra, terem as suas mentes esclarecidas, a ponto de se levantarem e dizerem: o que nós estamos vivendo não é bom,
precisamos pensar o que nós estamos fazendo. E essa foi a reação da igreja, pela qual e por causa da qual nós estamos aqui agradecendo a Deus e louvando a Deus por sermos frutos desse movimento tão importante na igreja e que fez com que chegasse a nós um evangelho que, por ser o verdadeiro evangelho, produziu, formou nos nossos corações e tem preservado nas nossas mentes essa fé tão necessária que o Lutero declarou por meio das palavras de Paulo: o justo viverá pela fé. É a palavra de Deus que preserva essa fé, porque é a palavra de Deus que forma essa fé e porque é essa palavra que fala do autor e consumador dessa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, que hoje nós tenhamos esse dia de lembrança do que representou e que representa ainda a Reforma Protestante, e de nos inspirarmos neles, nessa coragem que a igreja precisa ter para sempre reagir àquilo que os tempos difíceis, fora e dentro da igreja, farão parte da nossa realidade. Muito obrigado, queridos. Essa é a minha palavra aos irmãos desta manhã.